Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o autismo, que é um transtorno que envolve uma em cada 50 crianças atualmente, né? O autismo é um transtorno basicamente do comportamento. As crianças têm alterações comportamentais, podem ser hiperativas, crianças que às vezes não reagem à interação do meio ambiente, não têm medo do perigo, né? São crianças que têm transtornos de comunicação, ou seja, da fala. São crianças que podem demorar a falar ou crianças que não interpretam de forma adequada a fala de alguém, seja do colega, dos pares, seja dos adultos ou dos próprios pais. E são crianças que têm problemas com a interação social. São aquelas crianças que gostam de brincar sozinhas, ao invés de estar brincando com a turminha, que não entendem as brincadeiras, que não entendem piadas quando estão mais velhas, maiorzinhas, né? São pessoas que têm baixa compreensão social, né? Nas histórias, nas piadas, nas histórias que têm alguma moral, elas têm muita dificuldade de compreender isso aí. Bom, como que acontece o autismo? Por que uma pessoa nasce autista? Ela pode nascer com autismo devido a 3 fatores básicos. Primeiro, se ela teve alguma lesão cerebral. Essa lesão cerebral pode ter vindo de alguma doença, né, neonatal, alguma dificuldade no parto, né, que ela ficou internada ou teve alguma questão aí que saiu fora, né, do padrão do parto e dos primeiros dias da criança, primeiras horas da criança. O segundo momento, a segunda questão, pode ser genético, né? Alguém da família tem, ou da família da mãe, ou da família do pai, ou mesmo o próprio pai ou a própria mãe. Se não, os avós, os tios, né? A gente tem que fazer uma pesquisa na linha da família genética. E a terceira opção são as mutações novas, né? Que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, ou seja, são pessoas que na gestação houve uma mutação que não estava prevista, né? Que gera os fenótipos ampliados, que são pessoas que têm alguma coisa de autismo, mas não têm todas, ok? A criança autista, ela já dá sinais desde quando ela é bebezinha, né? Então, quando ela está amamentando, a mamãe está amamentando, a criança não olha, ela não bate palminha, ela não dá tchau, ela não interage com o olhar, né? Com as pessoas que estão próximas. Às vezes, ela não está olhando nem a pessoa, mas está olhando alguma coisa que está chamando a atenção dela, um colar, um relógio, um óculos, que está chamando a atenção dela, que não é a pessoa, tá certo? Ela também, ela prefere coisas do que pessoas. Então, se ela tiver um brinquedo e um coleguinha para brincar, ela vai preferir ficar com um brinquedo ou com alguma coisa, preferencialmente que gira, um ventilador, uma máquina de lavar que ela possa ficar olhando o movimento do girar, né? Globos. Tudo e qualquer coisa que gira chama muito a atenção dela. Outra coisa que você deve prestar atenção é que as crianças autistas, elas são muito sensoriais, ou seja, elas têm aversão a determinado tipo de tecido, né? Ou ao toque mesmo, né? Na hora de passar o sabão com a bucha, ela sente muita aversão, né? Os cheiros, determinados cheiros, alguns barulhos, como máquina de lavar, secador de cabelo, algum barulho de gente falando, lugar de aniversário, que tem muita gente, ela tampa o ouvido porque ela não consegue lidar com esse barulho, é muito sensível para ela. Uma coisa muito importante que a gente tem que notar para ver se a criança pode estar dentro do espectro autista é a seletividade alimentar. Né? Ela pode acontecer desde sempre ou a criança começa a ficar seletiva mais ou menos a partir do 2º ano de vida, né? Tem alguns casos que o desenvolvimento da criança é normal até o 2º ano de vida. Quando chega no 2º ano de vida, ela começa a regredir. Ela para de falar, ela começa com seletividade alimentar, ela começa com o movimento das mãos, que a gente chama de o balanço das mãos, né, o flap,
né? Tem algumas estereotipias, ou seja, ela começa a repetir frases sem sentido, ou de filme que ela viu, ela lembra daquilo e começa a falar aquilo, né? Tem alguns pensamentos que começam a ser exteriorizados, né? Parece que ela está vivendo aquela situação novamente, e ela fala, ela vive, ela vibra sozinha, como se ela estivesse vivendo uma situação já revivida anteriormente. Então, existem dois tipos de autismo dentro do espectro autista. É o autismo de baixo funcionamento, que seria aquela criança que demorou muito a falar ou ainda não fala, né? Que tem uma deficiência cognitiva, né? Que ela tem muita dificuldade de aprendizagem, e a limitação dessa criança dentro desse desenvolvimento, dentro desse aspecto da aprendizagem, ela é um pouco maior. E tem os autistas de alto funcionamento, que são autistas que às vezes não tiveram problema de fala, né? Que tem uma inteligência média a alta, incluído aí os Asperger, né? Que é um tipo de autismo que pode chegar a serem bem inteligentes, bem mais que a maioria das pessoas, dos seres humanos, né? Mas todos eles, seja lá qual é o nível, têm um problema único, que é a integração sensorial, que é exatamente essa dificuldade nos sentidos da seletividade, do toque, do barulho. A integração social, tem muita dificuldade de interação social, de interagir com as outras crianças, de brincar das mesmas brincadeiras, né? De participar dos grupos. Às vezes falam coisas fora do contexto, coisas que não combinam com aquela situação que está sendo vivenciada ou trabalhada ali no grupo, não é? E também são questões de prosódia, que são problemas de linguagem, que às vezes é aquela linguagem mais robotizada, sem muita entonação na linguagem, sem uma comunicação efetiva do que ela está pensando, do que ela está querendo, e ela também não consegue compreender o que o outro está falando também, né? Então é uma baixa interpretação geral, tanto no verbal quanto também nos textos. Os tratamentos para o autismo, eles são vários, né? Mas os principais é a terapia ocupacional para tratar a integração sensorial, né? É a fonoaudiologia para tratar as dificuldades de comunicação, a psicologia para fazer treinamento dos pais para lidar com a criança que está dentro do espectro autismo, e também para treinar a própria criança no sentido de reforçar suas atitudes corretas e não reforçar as atitudes incorretas, tá? O tratamento pedagógico e a escola. Gente, escola é tratamento para criança. A gente nunca deve tirar uma criança que está dentro do espectro autista da escola, porque é lá que ela vai treinar as integrações sensoriais, né? É lá que ela vai trabalhar com o grupo, com os pares, no social mesmo, né? Daí, quando ela vier na parte da aprendizagem, da leitura, da interpretação, se for uma criança que tem dificuldade pedagógica, né? Que tem alguma deficiência cognitiva, entra a psicopedagogia. A psicopedagogia, ela trabalha com o autismo no sentido de apoiá-lo nas suas dificuldades pedagógicas, fazendo o plano de desenvolvimento individual para essa criança, que vai trabalhar suas habilidades dentro daquele conteúdo pedagógico que ela está vendo ali naquele ano que ela está inserida, ok? Ela também, a pedagoga, a psicopedagoga, vai trabalhar junto com a escola, vai amparar a escola, auxiliar a escola nessas modificações desse currículo escolar para essa criança autista, né? Tudo isso está na lei, está na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Eles estão amparados, inclusive, para terem os mediadores, que são os professores, os profissionais de apoio escolar, que ficam com a criança, caso ela necessite, dentro da sala de aula para aqueles casos mais graves e moderados, ok? O médico, o tratamento neurológico
e psiquiátrico entram também, caso a criança precise de alguma medicação, ou para agressividade, ou para hiperatividade, para a gente poder trabalhar melhor com essa criança, ou jovem, ou adulto que tem autismo, né? Então, existem vários tratamentos e o autismo, ele pode vir sim com algumas comorbidades. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que está dentro do espectro autista e tenha TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que seja bipolar ou que tenha epilepsia. Então, nesse caso, os médicos eles têm que estar assim, atentos no sentido de estar passando isso para a família e a família procurar o tratamento o mais rápido possível. Se você tem alguma dúvida em relação ao seu filho, ao comportamento dele, procura uma ajuda especializada o quanto antes, porque o tratamento precoce, ele tem muita chance de ter resultados muito bons para as crianças com autismo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao assunto do autismo, por favor, deixe suas dúvidas aqui no comentário, ou então entre em contato conosco através do endereço que está aparecendo aí embaixo.